Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sempre fico nervosa para iniciar a live. Esperar a Paloma. Entramos. Que Olá, bom. tudo bem? Que bom. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Aqui tá direitinho? Fica melhor assim. Tá ótimo, tá ótimo. Que bom Então tá. te ver. Tô um pouco nervosa. Eu também sempre fico Oi, nervosa. Juliana entrou aí. Oi, Ju. Cheio de gente. Eu falei que você trouxe o maior engajamento pra gente. Tomara. Curto muito a página de vocês. Primeiro, eu quero muito te agradecer por você topar esse desafio. Sua primeira live também, né? Semana passada o Alan também estava na primeira live dele. Semana que vem a gente tem um amigo meu de Irajá, Ricardo, falando de física também. A gente fica todo mundo na mesma atenção. Mas muitíssimo obrigada por você ter aceitado. A gente está bastante Obrigada feliz. pelo convite também. Que bom, que bom. Pessoal, falando com você, Paloma. Oi, Ju. Isso. Tô vendo, ela é minha aluna. Sucesso! Tem mais gente falando com você, só sucesso. A galera tá surpresa com a minha presença nas redes. Pois é, veio todo mundo para ver se era verdade, né? Se a gente no Sobre-Humanos não tava mentindo, pegou uma foto sua. Ou pegou uma foto sua sem tua autorização e tava lá dizendo que a gente ia fazer a live. Aquela foto, inclusive, foi uma aluna que tirou. Muito boa, muito boa. Muito boa a foto. A Babi ontem até falou, tenta ajustar no rosto e tal. Eu falei, cara, mas tá tão maneira a foto, parece que você vai dançar aí. Bota a mão no joelho. Eu tenho mania de fazer isso em aula, eu descobri agora. Eu tenho mania de colocar a mão no joelho na aula. Descansando, tipo isso, assim, dá uma descansada ali, né? Já falou pra caramba. Se dando mais atenção pra ele, sabe? Mais focada nele. Sei. Resposta. Que bom. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o ERJ, né? Esse vestibular da nossa casa, né, Paloma? Porque tanto eu quanto você... Acho um vestibular muito mais justo que o Enem, né? Quando eu fiz vestibular, eu fui muito melhor na UERJ do que no Enem. Controle de tempo, tudo, tive muito mais facilidade. Gosto muito do vestibular e, claro, a UERJ é maravilhosa. Lá na UERJ eu me encontrei, né? Eu gosto muito, é até complicado falar da UERJ, não demonstrar isso. Sou apaixonada por aquele lugar. É impressionante, eu fico arrepiada aqui também, assim. Eu tenho uma amiga, Tatiana Jardim, que geralmente está com a gente, fez uma live também bem bonita, do 1974, e nós dois somos de Irajá, mas nós nos conhecemos na UERJ, ela no doutorado, eu no mestrado. E a gente comenta muito sobre essa potência da UERJ, ela fala muito sobre ela, fala que tem algo que é transcendente lá, assim, espiritual, né? Existe alguma coisa que a gente não consegue explicar. Eu fui aluna também da FRJ no jornalismo. Então, a gente traça, a Tati também foi de outra universidade, a gente traça muito esse parâmetro, né, entre uma universidade e outra. É uma relação diferente, eu sinto isso. Os meus amigos da UFRJ não têm aquela ligação com a faculdade que a gente tem com a UERJ, né? Aquele carinho todo. Nossa, eu incentivo muito os meus alunos a fazerem UERJ, especialmente com essa questão de adiar o vestibular várias vezes, né? É necessário um momento complicado, né? Então, eu incentivo muito a não desistirem, porque vale muito a pena. A UERJ é maravilhosa. Eu acho que a gente falava sobre isso ontem, né? Tem os seus problemas, a gente sabe, alguns de fora sabem os problemas. Tem outros, né? Às vezes a gente tem vontade de tacar a cabeça de algumas pessoas na parede, mas isso é na UERJ ou em qualquer lugar. Você nem posso estar falando essas coisas aqui. Tacar a cabeça das pessoas. É verdade, né? Em todo lugar a gente encontra. Mas é uma realidade mesmo de todo lugar, né? Uma coisa que me marcou lá, desde o meu primeiro período, é o professor cruzar comigo no corredor e falar comigo. Assim, isso na UFRJ não acontecia nunca. Né? Então, isso me marcou muito. E eu lembro que um professor sentou do meu lado, tomou um café comigo na cantina e ele virou meu orientador de iniciação científica, meu orientador do mestrado e é meu orientador da vida, porque há 10 anos eu faço pesquisa e estudo com ele, que é o Décio da linguística, da análise de discurso e tal. Então, a UERJ me deu esse grande presente, esse privilégio de encontrar essa pessoa na minha vida, que é, enfim, né, meu pai aí na academia, se eu puder resumir. Lá no né? Instituto de Química, né?
o Instituto de Química ele é muito pequenininho, então esses encontros acontecem a todo tempo também. Nossa, às vezes eu tava assim, com muita dificuldade nas matérias, eu sentava no corredor para estudar, e aí o professor, quando ele passava, ele vinha e falava comigo, e já me dava uma ajuda, eu já aproveitava e tirava aquela dúvida, sabe? Eu nem ia procurar ele. Ele já sabia que eu estava ali estudando aquilo, então ele já passava e já falava comigo. Nossa, realmente, tem um contato muito próximo. Sempre senti isso. É, muito diferente. Já que a gente está falando do Instituto de Química, eu vou só trazer um comentário que você fez ontem, né? A Paloma comentava, gente, ontem que o Instituto de Química tem muitas professoras, né? Muitas Sim, mulheres, muitas. Inclusive, eu tenho uma amiga minha aqui, que é de Química também, que a gente observava muito isso. Se a gente for parar para ver, as professoras que mais marcaram a gente são professoras mesmo, sabe? Todas, assim, as minhas maiores referências da UERJ são as professoras. Em Química, são as professoras. Fiz iniciação com uma professora. Minha monografia foi com uma professora que, nossa, foi maravilhosa, me ajudou muito, inclusive a partir da minha monografia que eu decidi que eu queria fazer no mestrado e tal, foi com muita ajuda dela, senão não teria conseguido entender que era para aquele caminho que eu queria seguir, sabe? O caminho da educação e tudo mais. Tem um professor da UERJ aqui também, ó, o Erlen, que tá aqui. Ah, que legal! Ele é de geologia. Geologia, inclusive, tem a química como desempate agora. Sim, ele é da geologia, maravilhoso. Nossa, eu falo com ele até hoje. Que bom! Que privilégio! Obrigada, professor, pela sua presença aqui. A gente falando de mulheres na química, né? Eu tive uma professora de química no terceiro ano, é amiga da Babi, inclusive, coincidentemente, porque eu fiz terceiro ano no GPI. E a minha turma estava na turma de humanas e tal, mas a gente tinha aula de química com a Fernanda. E era uma das minhas matérias preferidas. Eu estou bem feliz da live, porque embora eu não lembre de muita coisa, muito bom ouvir isso. Era uma das minhas matérias preferidas. Eu comia todos os exercícios, fazia todas as questões, todas as provas passadas. E, inclusive, na UFRJ, era não específica, eu fiz UFRJ, fiz prova lá em 2002, né? Foi a minha nota mais alta, eu tirei 6 em Química. Para não específica, tirar 6 em Química, eu fiquei muito feliz. Foi muito bem mesmo. A minha primeira professora de Química foi uma mulher também. Quando eu era muito novinha, eu tive Química no 8º e no 9º ano. E aí eu não lembro mais o nome dela, porque faz muito tempo. E era um nome complicado, lembro que era um nome complicado. Lembro muito bem dela. Mas depois disso eu só tive professores homens, não lembro de ter nenhuma outra. Acho que em escola particular a gente vê que tem mais homens, né? E aí o cenário na UERJ, no CAP UERJ, no Cefet, por exemplo, que são os lugares que eu tive mais contato, esse cenário muda. Sim, eu ouvi, só para fechar, tá, gente? Já vou falar da prova, tá? Só vou fazer esse comentário aqui. Eu tava ouvindo podcast, porque meu marido ouve podcast, e aí eu tava, meu consagrado, acho o marido bem antiquado. Eu tô com o marido na boca essa semana, toda hora eu tô falando marido, mas o meu consagrado, ele ouve bem podcast, eu tava na sala, e aí, acho que é do Foro de Teresina. A jornalista comentou que saiu agora no censo do MEC, que as professoras ganham 12% menos do que os professores homens. E aí a explicação que a menina dava era até que nós correspondemos mais de 50% da classe, mas a maior parte está nos anos iniciais, onde as pessoas acabam ganhando menos. E aí tinha também, infelizmente, porque a base era que deveria ganhar mais, mas enfim, depois a gente faz outra live para discutir isso. Mas tem a ver também com isso que você está falando, a gente comentava isso ontem, como o mercado privado ele absorve muito menos a gente, ele absorve mais as mulheres nas séries iniciais, a gente acaba indo para concurso. Então, a gente vai estar mais nas universidades, a gente vai estar mais nos colégios públicos, né? Enfim, pois eu sinto muito isso. Eu acho que eles ainda estranham, às vezes. Agora, onde eu trabalho, a equipe tem mais mulheres entrando em sala,
Mas quando eu comecei era bem complicado, até porque eu sou pequenininha e tudo mais. A galera já fica, "Ih, uma criança dando aula." Nossa, já teve. Assim, uma vez eu tava dando aula e o menino tava na porta. Quando ele me viu, ele falou, "Ih, que é isso? É uma criança dando aula?" E aí eu virei pra ele, cara, eu tô ouvindo o que você tá falando. E aí ele ficou super sem graça, eu brinquei, né? Até porque boa parte dos alunos ali já me conheciam, mas é algo comum. A galera julga, me olha e pequenininha, tem 20 anos. Não que eu tenha muito mais do que isso, mas é super comum. Nossa, não me abalo não, mas às vezes rolam umas situações meio complicadas. Ah, imagina. A gente acaba sendo muito mais questionada até em relação ao nosso conhecimento do que Nossa, em qualquer outra sim. circunstância. Sim, eu gosto muito de química, então quando isso acontece, eu já aproveito para falar daquilo que eu não costumo falar porque não é tão necessário, sabe? Mas acontece bastante. Poxa, em exatas é bem complicado. Eu acho que é mais complicado do que nas outras. Sim, acho que sim. Enfim, né? Voltemos depois a falar sobre essas questões, mas queria te perguntar, Paloma, assim, botei aqui, né, nossas perguntas que a gente pensou juntas, mudanças nos vestibulares. Eu comentava com você, Babi, eu temos falado muito sobre isso nas lives, porque na semana que veio o anúncio da UERJ, dessa modificação por conta da pandemia, muitos alunos e alunas, principalmente eu tenho muito contato com alunos e alunos que estão tentando medicina, pensaram, meu Deus, né? Fiquei o ano inteiro estudando química específica, biologia específica e agora perdi tudo. Então, perdeu tudo, Paloma? Assim, quem está estudando química perdeu tudo. E aí, o que você acha? Eu acho que a maior diferença é no modelo mesmo, porque se a galera está estudando para específica, eles estudaram o modelo, né, de escrever a resposta e isso não vai ser necessário. Fora isso, o conteúdo ele continua sendo cobrado, foi cobrado no Enem também, né? Que acabou de passar. O Enem, ele surpreende colocando cada vez mais conteúdo, aprofundando cada vez mais. E o exame de qualificação, ele engloba tudo. Só que quando você olha o edital, algumas coisas ficam um pouco implícitas, sabe? Eu já ouvi bastante que não cai eletrólise, não cai pilha. Mas se você for ver, lá tá escrito que cai oxirredução. E isso envolve esses outros dois conteúdos, sabe? Então, aparece tudo. Eu não acho que nada seja perdido. Mas claro que como a prova é diferente, as questões mais comuns são diferentes também. Mas perda eu não vejo. Sim. Então, já que a gente está falando, né, dessa questão das questões serem mais comuns, menos comuns, enfim, você também tocou na questão do conteúdo, eu vou começar pelo conteúdo. A gente vai ver o edital que saiu para essa prova objetiva, houve alguns acréscimos, né, em relação ao que estava... Porque é isso, a galera estava esperando o primeiro EQ que não aconteceu, né? O primeiro EQ não houve, né? Oi, Cláudio, daí o Cláudio, meu aluno, o primeiro EQ não houve. Aí, tá. Aí vem uma única prova, porque não vai ter mais os EQs. Caramba, acrescentaram matéria. Né? Dá pra gente falar um pouco sobre isso, esse acréscimo de matérias, como é que a gente pode pensar? Então, eu até aproveitei aqui antes para dar uma olhada nos editais anteriores, eu não percebi um acréscimo de conteúdo. O que eu percebi é que como agora eles separaram a ciência da natureza, agora tá biologia, química e física, né? Dá para você perceber melhor os conteúdos de química, mas eu não percebi um aumento ou uma redução de conteúdo. O que a gente vê, eu acho que para as outras disciplinas isso também deve ocorrer, é que no geral o primeiro exame de qualificação ele traz os assuntos mais iniciais, e enquanto que o segundo já puxa uns outros que a gente discute mais para o final do ano. Isso é comum. Agora eu acredito que, até porque tem mais questões, acredito que vai ter um pouquinho de cada. Existem alguns assuntos que apareciam no segundo, mas no primeiro quase nunca, como termoquímica, deslocamento de equilíbrio. Esses dois assuntos não são comuns para o primeiro exame de qualificação, mas para o segundo eles são. Então eu acredito que esse vem a trazer um pouco de cada, sabe? Tem aqueles que sempre caem e esses que aparecem menos. Que aparecem menos no primeiro e mais no segundo. Que vem isso. Sim, até porque é isso, né? Você que ia tentar o vestibular ano passado, que ainda não aconteceu, você agora fechou o terceiro ano.
por exemplo, se você estava no terceiro, então já dá para cobrar a matéria toda, né? Exato. Vou primeiro perguntar o perfil da prova. Como é que é o perfil da prova objetiva? Depois eu queria que você desse uma dica para a gente sobre tempo. Os alunos e alunas estão muito preocupados com o tempo, né? Porque são 60 questões, mais redação, 50 minutos, enfim. 50 minutos, 5 horas, imagina, 50 minutos, 5 horas. Como é que vem, qual é o perfil da UERJ na prova objetiva de Química? Como é que ela aparece? Então, é bem diferente do Enem. O Enem costuma trazer textão. A UERJ não faz isso. As questões são bem diretas. Quando cai, por exemplo, na questão de isomeria, ele já fala que é isomeria e a pergunta vai ser bem direta, sabe? Qual composto tem isomeria, qual é o tipo. É bem direta. As questões que podem causar mais confusão são as questões de cálculo. No geral, a UERJ tem uma questão de química que vai dar mais trabalho, que também é questão que traz aí um probleminha de tempo. E essa questão, ela costuma ser mais trabalhosa, só que a pergunta é sempre muito direta. O que você vai ter dificuldade é em como utilizar aqueles dados. Todos os dados que a UERJ dá são importantes. Se deu a estrutura é importante, né? Não tem nada ali à toa. Mas a prova é bem direta. Então, quanto ao tempo, eu não acredito que venha demorar muito, exceto nas questões que são mais complicadas. E aí eles precisam ter cuidado para não ficar um tempão naquela questão e esquecer o resto da prova, sabe? Você acha que vai dar para fazer uma média de tempo? E aí, galera, é média de tempo mesmo. De 3 minutos, mais ou menos? Porque aí você vai gastar 4, 5 numa, mas você gasta 2 minutos no outro. Dá para fazer uma média de tempo? Eu acho que sim. A UERJ, ela pega questões bem tranquilas. Tem questões muito fáceis que você vai ler e vai marcar. Tem outra. A maioria fica ali como média. Eita, meu gato tá fazendo um escândalo para sair do quarto. Tadinho! Vai lá, tira o gato. Semana passada era o Alan com o gato querendo entrar. Os convidados apaixonados por gatos. Não, ele já tava chorando há um tempão, mas agora ele deu um grito. Não sei se deu pra ouvir. Tadinho. Ontem ele queria entrar, né? Quando a gente conversava. Agora ele quer sair. Eu ia colocar ele pra fora pra começar a live, mas ele tava dormindo tanto que deu pena dele. Tadinho, mas, claro. Eu tava falando do tempo e tem questões que são mais difíceis. Tem questão que você vai ler e vai marcar na mesma hora. As outras você vai ler e vai analisar. Também não vai levar muito tempo. O conteúdo dele é bem direto. É aquilo, se é de isomeria, é de isomeria. Se é de nomenclatura, é de nomenclatura. É bem direto. A maioria, em 3 minutos, vai sair. Acredito que tenha mais problema nas questões que envolvem cálculos. Inclusive, essas questões de cálculos são comuns na parte interdisciplinar. Mas, às vezes, a questão mais difícil de química é interdisciplinar. E às vezes é tranquila, depende. Mas eu acho muito importante eles terem esse cuidado de não ficar muito tempo na questão difícil. Porque aí você fica lá tentando e você esquece o resto da prova. Eu acho que isso pode atrapalhar não só em química, né? Mas nas de conta, que tem uma questão que é mais difícil, pode prender. Se tentou fazer, não rolou, passa adiante. Quando acabar, tenta voltar. Porque senão vai prejudicar muito, especialmente por causa da redação, né? Sim. É importante isso. Eu acho que eu fico pensando agora aqui, né, comigo, na relação com os alunos e alunas, principalmente os que a gente dá aula particular e acaba conseguindo conversar um pouco mais, né? Que é isso, né? As pessoas acabou que a gente se moldou a um tipo de vestibular que ou é o Enem, que tem os pesos ali, que cada edital, que cada universidade vai determinar o peso para cada disciplina, de acordo com a sua área. Lá atrás, e a UERJ até pouco tempo também, até ano passado, até a última edição, tinha as específicas, e eu acho que a gente acabou se moldando a uma ideia de que você vai sair do ensino médio só sabendo muito algumas disciplinas, porque são as que teriam a ver com a sua profissão. Eu acho que isso é uma redução do processo educacional, assim, na minha perspectiva. Porque, inclusive, muita coisa que... Primeiro que eu acho que o conhecimento é sempre importante e você conseguir desenvolver as suas capacidades em diversas áreas de conhecimento vai ser sempre bom para o seu raciocínio, enfim, para o seu desenvolvimento.
porque também conhecimento não é fragmentado. A gente fragmentou para dar disciplinas na sala de aula, né? Mas eu fico pensando que acho que esse susto dos alunos, mas é também essa lição desse vestibular objetivo de a gente pensar que o ensino médio é um momento que a gente deve tentar aprender todas as disciplinas, né? Não é porque eu vou para medicina, eu vou estudar só química. Acho que Pois é, eu acho que é importante você aprofundar em algumas. A gente não pode deixar nenhuma de lado, né? Inclusive, falando aí sobre essa questão de disciplinas, eu falei para você que, no geral, a questão mais complicada é a questão de conta. A questão de conta não é complicada porque os cálculos são complicados. A matemática, no geral, é mais simples porque os números são, eles são múltiplos, eles se cortam, regra de 3, tranquilo. O problema é interpretar a questão. Esse que é o maior problema nas questões de estequiometria e de soluções. E a galera fica preocupada em saber o conteúdo, mas a real é que a parte de conteúdo na conta é muito pequena. A gente foca mais em fazer exercício, que é entender o que está escrito, né? E são as outras disciplinas vão ajudar muito nisso. Eu também não consigo ver essa divisão. Em ciências da natureza fica ainda mais difícil de ver. Muita coisa eles veem em física, em química, eles veem em biologia, em química, né? Eu tenho uma aluna que eu fiz uma lista para ela pensando na UERJ, eu coloquei algumas questões sobre ligações intermoleculares e DNA, e ela virou para mim e falou, pô, fiz com biologia isso, sabe? E eu vejo como química, claro. Então, tudo está muito conectado. Quando você pega uma prova, é até difícil dividir. Tem tantas questões de química, tantas de física, tantas de biologia. Não dá para fazer muito bem. Sempre vão ter questões que pertencem a mais de uma disciplina. Sim. Teria como, eu não sei, a gente não conversou exatamente sobre isso que eu vou te perguntar agora. Não sei se também seria possível na live, mas você dá alguma dica de como você trabalha com os alunos, com as alunas, em relação a essa questão do enunciado, né? Porque você fala, olha, eles têm dificuldade de interpretação, então não sei se vem à sua cabeça agora qual. Eles acabam tendo mais dificuldade ao comando da questão, a chave, enfim, como é que você exercita isso com eles e com elas em sala? Então, comando da questão na UERJ não tem problema nenhum. A gente exercita muito isso no Enem, porque no Enem eu tenho que olhar para o comando, voltar para o texto, interpretar. Na UERJ não. Eles só precisam se atentar que na UERJ tem tabela. Então, se eles sentem falta de alguma informação, tá lá atrás. A gente fala muito disso. Questões que tem, por exemplo, que envolvem distribuição eletrônica, vai ter lá atrás. Tem uma fórmula que envolve uma constante, a constante está lá atrás. Todas as constantes que a gente precisa estão lá atrás, mas os comandos não tem problema nenhum. Nas questões de conta, eles têm que saber organizar as informações, né? Porque, por vezes, você tem duas situações, você tem que dividir as informações em 3 situações, mas só isso mesmo. O texto em si da questão é bem direto. O finalzinho da questão vai te falar, eu tô perguntando isso, vai ser isso, sabe? Qual é o nome do composto, qual é a fórmula, qual é a função. Bem direto, não tem muito problema não. Acho que a gente toca num ponto aqui, Paloma, que é legal para quem tá vendo a gente agora ou vai ver depois. Já vai fazer essa prova pensando que essa prova não vai ter pegadinha, então, porque tudo leva muito direto. Isso é até um problema na prova de química, porque sempre tem uma questão que é bem tranquila. E essa questão, alguns alunos erram porque acham que é pegadinha. Gente, não é. Não tem pegadinha. A prova, ela não pode ser só difícil, só média. Vai ter aquela questão mais tranquila. E não olhou, viu que é aquilo, é aquilo. Não fica procurando coisa onde não tem. Nossa, é muito comum o aluno chegar muito chateado porque errou, porque estudou pra caramba e errou a questão mais fácil da prova. É muito, muito, muito comum. E tudo tem o mesmo peso, não importa, sabe? Se é mais fácil, mais difícil. Né? Isso aí que eu acho mais complicado. Pra galera que estudou pra específica, mais complicado ainda. Sabe? Porque fica procurando o detalhe que ele estudou que poderia aparecer numa prova mais complicada, sabe? Não precisa se preocupar.
vai ter sim. outro ali bem direto. Eu acho que a gente volta também a pontos que a gente já falou, até em outras lives, assim, pra galera que tem acompanhado a gente, né? É pensar nesse projeto político-pedagógico dessa prova, né? Então, não vão lá para lá, assim, igual o gato escaldado, que já fica desconfiando de tudo, de todos, que você vai acabar se prejudicando, né? Vai confiando de que o que ela tá te perguntando é o que ela quer perguntar mesmo. É esse o projeto, né? Legal porque eu identifico muito isso na linguagem, na redação, e conversar com vocês de cada disciplina, a gente vai confirmando que essa perspectiva do departamento de seleção acadêmica, ela vai acontecer, vai ser similar em todas as disciplinas, né? Então, não tá ninguém querendo te passar a perna. As pessoas... As pessoas são muito justas. O vestibular da UERJ, eu acho ele muito justo, sabe? Ele não... Principalmente o exame de qualificação, ele não... Existem conteúdos que caem na específica, por exemplo, isso é até algo bom para essa versão nova do vestibular. Existem conteúdos da específica que só são vistos em cursos pré-vestibulares que aprofundam mesmo, porque não são assuntos que a gente discute no ensino médio. Tipo, reações orgânicas. Eu não vi no ensino médio, eu estudei sozinha, porque eu ia fazer específica, sabe? Eu usei o Descomplica na época para estudar isso, porque não tinha. Então, essa prova, ela usa os principais conteúdos. Cai muito a parte inicial de química, de próton, nêutron e elétron, sabe? E uma coisa que você está falando aí da específica também, me lembrou que quando eu fiz o vestibular, eu errei muito matemática e ciências da natureza. Mas eu só errei uma de humanas. Então eu fui bem pra caramba. Eu errei uma de humanas, acho que 2 de linguagens, e eu errei muita química. Mas muita. Assim, real. E na específica, fui melhor em redação e em física. Química também não foi a minha melhor. Eu acho que o formato da prova é sensacional, especialmente nas humanas, porque eu fui melhor lá naquela época. Mas agora, com o olhar que eu tenho para a parte de naturezas, eu vejo que muito que eu errava no ensino médio era por um medo ali, não é isso, não é desse jeito, sabe? E é daquele jeito que a gente aprendeu, não tem que ficar procurando, sabe? Uhum. Acho que é engraçado, né? É sempre bom, porque eu fico aprendendo com vocês falando, assim, com todos os professores das outras disciplinas, principalmente das ciências da natureza, artes, que eu acabo vendo menos, né? Eu vejo muito isso na redação, os alunos com uma autoestima lá embaixo, e eu sempre falo para eles, assim, né? Não acreditando no que eles sabem, eu sempre falo para eles, para elas, que, para mim, o comportamento desses estudantes é um sintoma, não é causa. É um sintoma de um projeto educacional que está cheio de problemas, né? Acho que isso, olhando como educador e tal, porque quando a gente olhando como educadora dói, né? Dói. Pois é, porque a gente vai ver que eu acho que o que a gente acaba estabelecendo no nosso projeto educacional com o estudante ao longo da sua vida escolar é quase que uma guerra, né? Em que ele vai escolhendo, e ela, estratégias de sobrevivência. Eu falo muito isso na redação, para a redação, né? Você tá lá nos primeiros anos do colégio, você escreve 20 linhas e você toma chumbo, um monte de coisa que foi marcada, nada foi valorizado ali no seu texto, mas o seu colega escreveu 10 linhas e tirou 10. E aí você vai percebendo que para você sobreviver a esse projeto educacional, você vai sempre fazendo menos, ou vai sempre reproduzindo o que o professor faz, ou vai tentando, ou vai vendo sempre aquela prova, aquele professor e professora como inimigos seus. É por isso que eu falo que é uma lógica de guerra, né? Porque de fato acho que muitos de nossos colegas, né, Paloma, eles se utilizam desses artifícios para amedrontar os alunos. Olha, a prova vai vir assim. Olha, vocês fiquem quietos porque senão eu vou pesar a mão na prova. Aí na prova, o professor ele não faz a prova, o professor a prova como um diagnóstico, que é o que a gente aprende na licenciatura. Ele faz a prova colocando sempre as exceções. Uma punição, né? É uma punição, exato. E aí ele não coloca a regra, ele coloca as exceções, aquilo que o aluno aprendeu uma lógica, ele conseguiria se fosse uma análise ali, um diagnóstico sobre esse aprendizado, mas não é um diagnóstico sobre o aprendizado. Não, é só para estabelecer uma tensão, um campo de forças, né?
Tipo, olha, eu tenho mais poder que você e por isso você não vai bem nessa prova. É uma tristeza, porque o UERJ não vai trabalhar nessa perspectiva. Pois é, eu sinto muito isso na universidade também. Muitos professores ainda cobram que você reescreva o que ele colocou no slide, por exemplo, né? E coloca uma prova. Isso quando eu fazia licenciatura, né? Tinha muita física. A física era o terror da gente. Porque os professores, assim, eles tinham orgulho de reprovar, né? Alguns professores, não todos, jamais diria isso. Faz umas provas muito, muito complicadas. Realmente, para punir, ele parece que quer que quase toda a turma reprove, sabe? É algo muito comum na licenciatura em Química, na verdade. Houve um protesto contra isso, porque sempre era o mesmo professor e ele já entrava dizendo que ninguém ia passar. E ninguém passava, porque não tinha como, sabe? É algo que a gente tem que sobreviver, a gente tem que se adaptar. Infelizmente, a gente tá nesse sistema, a gente tem que se adaptar a algumas situações. Não passei por isso em todas as disciplinas, amém, mas passei alguns perrengues justamente por essa visão de punir o aluno na prova. E eles estão tão acostumados a esse comportamento, né, que eles ficam esperando que o vestibular faça isso. Sim, e aí tá, a UERJ não vai fazer. A UERJ não vai fazer. A UERJ é bem direta. A UERJ é um amor. Não tem isso. Embora tenha professores assim dentro dela. Pode ser que sim. Embora tenha alguns professores assim dentro dela, quando a gente pensa no corpo pedagógico que está ali fazendo a prova, não é para te punir, né? O desejo é que você consiga alcançar o seu objetivo. Acho que são pontos sempre importantes de a gente refletir, até para vocês, quem está assistindo a gente, e fazer essa prova um pouco mais calma, né? Pensando... A UERJ dá para ter calma, porque tem bastante tempo, mesmo com a redação mudando aí, a estrutura UERJ é muito justa com o tempo, comparado ao Enem, faz muita diferença, né? Quando eu fiz vestibular, não tive problema com o tempo na UERJ. Fiz os 2 exames de qualificação e a discursiva, tranquilo no Enem. Nunca terminei na hora com matemática, não tinha como, né? Mas a prova é bem justa. Eu, quando fiz o exame de qualificação para essa minha segunda graduação, que foi letras, né? Eu também não tive problema com o tempo, não. Mas, gente, vou falar uma coisa, não façam isso. Porque como era o meu segundo vestibular, eu já estava com um diploma, eu me programei para nem ler química, física, biologia e matemática. Eu nem li. Eu me programei. Tempo longe, né? Eu fiz mesmo uma organização. Tipo, eu passei meio ano só refazendo provas. Acho que é sempre uma dica boa. Refazendo os EQs passados. E pensei assim, olha, se eu tirar C, eu consigo passar para letras. Porque aí depois eu fui fazendo todas as contas. E aí eu pensei, quanto que eu tenho que acertar de inglês, quanto que eu tenho que acertar de linguagens, de geografia e de história. E aí eu fiz essa conta, aí eu fiz a prova dessas disciplinas de forma bem atenta. Quando chegaram as outras disciplinas, eu marquei qualquer questão, entreguei o cartão lá e fui para casa. E passei, agora é mais complicado, né? Porque todas as questões têm o mesmo peso. E aí, se você perde uma questão, seja de química ou de português, é um risco. Tem a mesma pontuação, né? Só no desempate que divide para a galera que focou em química e biologia. Se tiver largado aí um pouquinho as outras, aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas é algo que eles teriam que passar de qualquer forma, porque teria o exame de qualificação de qualquer forma, né? Sim, já passariam por isso, exatamente. Queria te perguntar, né, quais são os assuntos mais recorrentes na prova de química? Então, eu começaria pela parte mais inicial da química, inclusive porque, como já passou o ano todo, eles já aprofundaram o conteúdo, já chegaram até o final, a parte do início pode ser um pouco esquecida. Então, a parte mais introdutória, que fala de ligações químicas, de átomos, partículas subatômicas, essa parte na UERJ é bem comum, isótopos, tudo mais. Opa, alguém falou alguma coisa aqui, né? Pra mim ainda não apareceu, não.
Minha internet Gráfico. subiu. Tá. Tem o pessoal Então, acenando. A prova de química sobre ser colorida não costuma aparecer muito, não. Ai, agora eu não tô. Gente, eu não sei mexer. Ah, foi. Não, mas não costuma mudar muito, não. Não aparecem muitos gráficos. No geral, a gente usa muitas fórmulas químicas. E aí a cor não faz muita diferença. Não faz. Não. É bem raro aparecer uma questão com gráfico em pizza, por exemplo. Às vezes aparece para falar um negócio de porcentagem. Mas não é muito comum, não. Aparecem os gráficos, mas os gráficos são gráficos simples. São gráficos só com os eixos e as variações, fora isso, as moléculas que não precisam de cor. Então, é isso. Eu focaria sobre os assuntos, então eu voltaria nessa parte. Até porque é uma parte, para quem não faz, que não estudou para específica de química, é uma parte mais tranquila de se estudar sozinha, por exemplo. É uma parte mais teórica. E aí depois aproveitar para fazer os exercícios para ver se está sabendo usar aquela teoria nas questões, né? Porque é lá que a gente identifica os problemas. Essa parte inicial é bem comum e cai muito a química orgânica. É isomeria e identificação de função. Vai ter alguma questão envolvendo isso. Isomeria é algo que aparece todo ano. E eles vão variando. Isomeria plana, isomeria geométrica num ano, isomeria óptica no outro. Super, super comum. Essa parte de identificar a função. E também é algo que, se você não lembra, é só olhar, analisar, dá para estudar sozinho. Isomeria também é mais de identificar. A parte de conta, se a pessoa não curte, vai ficar complicado, né? Porque ela é mais exercício, não tem muita teoria, mas é uma parte comum. Então, eu destaquei 3. A parte mais inicial, química orgânica, função e isomeria. E questões de cálculo é muito comum soluções. Fora isso, relações numéricas, mudar de mol para massa, para número de átomos. Isso tem aparecido, inclusive, na parte interdisciplinar. Os outros assuntos, eles variam mais. Uma coisa que aparece muito na prova é densidade. Super comum, né? Algo que a gente vê lá no início da nossa formação, mas aparece bastante na prova da UERJ, usar a densidade na questão. Né? Fora isso... Oi. Não, eu tô aqui balançando a cabeça como se eu soubesse do que você tá falando, mas eu tô só fazendo a linha. Tipo, eu tô igual a Nazaré, o meme da Nazaré. Tô, tipo, tá, densidade. Gente, ó, anota aí. Acho bem densidade. Não, mas fora isso, tem uns assuntos que aparecem, que às vezes aparecem, eles variam, né? Velocidade de reação, que eles chamam de taxa, a gente chama a velocidade média de taxa na química. Deslocamento de equilíbrio. Aparece às vezes termoquímica também. A parte que também pode dar uma complicada, porque já é um assunto um pouquinho mais complicado para a galera que não tem a química como específica, é equilíbrio químico. Às vezes aparece ali calcular um pH, né? pH, pOH. E, nossa, quase esqueci. Funções inorgânicas. Claro, sal, base, ácido, óxido. Número quântico, Maria. Não cai. Número quântico não cai nem na específica. É algo muito aprofundado. Você pode ficar tranquila que isso não aparece. O que pode aparecer, super importante que está envolvido nisso aí, é distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, isso aparece bastante. Inclusive envolvendo tabela periódica. Outro assunto super comum, que também está lá naquela parte de início. Átomo, ligação, tabela periódica, distribuição eletrônica, tudo isso está lá junto. Número quântico. O pessoal tá dando graças a Deus, eu também. Número quântico. Eu também. Só esse nome assustou. Aproveitem e façam perguntas, gente. Não é todo dia que você tem uma Paloma aqui disponível. Podem fazer perguntas. Os números quânticos, eles são mais vistos no primeiro período da faculdade, né? Mas tem uma coisa, inclusive falei agora do primeiro período da faculdade, tem uma coisa que eu vi mas bem mesmo, no primeiro período da faculdade, mas que também aparece no ensino médio, que é a hibridização do carbono.
é um negócio de SP3, SP2, SP, às vezes a gente não dá muita atenção. Por exemplo, quando eu fiz o vestibular, meus professores não davam muita atenção. Caiu no meu vestibular da UERJ. Ah, caiu. Eu lembrava, fui bem nessa, acertei. Mas hibridização tá na química orgânica também, na parte mais introdutória. Também tá em ligações, então são dois assuntos que eu já comentei como é importante, mas é só reconhecer. É algo legal de rever também. Uhum. Acho que é isso. Tem gente com trauma. Falou que tem trauma dessa parte. Fez a faculdade com você, sua amiga, alguma coisinha, né? Você falou primeiro período. Ela fez hibridização e números quânticos. Pois é, essa parte, gente, eu nem acho um conteúdo muito importante de dar no ensino médio, porque eu acho que ele confunde muito, a galera fica muito desesperada. E você vê que na faculdade também, né? Eles dão mais trabalho. Eu ia te perguntar sobre estratégias de estudo, mas você já foi pontuando e foi falando, né? Então, vou fazer ainda também sobre estratégias de estudo, mas assim, você falou de voltar à teoria, e antes da nossa live eu estava pensando muito. Eu fiz o ensino médio com livros, né? Eu acho os livros muitíssimo importantes. Então, eu fiz o meu primeiro e segundo ano, eu estudei no colégio do Plar, que era um colégio que era do Exército. Eles arrendavam um colégio público que tinha lá na Vila Militar, e aí você pagava uma taxa, enfim, não era muito não era caro, né? Até porque senão eu não estudaria, mas era uma taxa bem, bem baixa. Só que a gente tinha muita. Acho que por isso que eu também fui bem no vestibular. A Fernanda ajudou muito, mas a gente, como a galera ali ia tentar para a área militar, a gente tinha muitas aulas de química, muitas aulas de física e muitas aulas de matemática. Muitas aulas. E eu me lembro que eu sentava para estudar com livro, assim, eu lia os livros, eu lia a teoria da química, eu lia a teoria da matemática, eu lia a teoria da física. Como hoje a gente tem nas escolas privadas majoritariamente o sistema apostolado, eu acho que essa é uma das minhas críticas, não escondo a ninguém, inclusive isso vai passar pela minha tese de doutorado, que é como a gente tem feito uma geração nesse sistema, e aí a minha outra crítica, eu vou falar porque o IG é nosso, então eu vou falar mesmo. A gente tem essa questão do sistema apostolado, é a grande galinha dos ovos de ouro, né? Como falam, o desejo dessa galera é adentrar a escola pública para vender esse material para o MEC. E isso é uma crítica que a gente faz forte, eu e mais outras pessoas que fazem pesquisa na minha área, porque isso tem a ver com a privatização do ensino de algum modo. E, na minha concepção, a redução do processo educacional, porque eu fico dizendo que são as pílulas do conhecimento, o fast food do conhecimento, né? Você vai construindo uma geração que é muito preguiçosa para pensar, mas aí, de novo, não é uma causa, não é culpa, é um sintoma desse processo. Fiz toda essa contextualização para aproveitar e criticar mesmo o sistema apostolado e para te perguntar, assim, a pessoa está estudando em casa, precisa voltar a essas teorias, como é que ela faz? Assim, tem algum livro que você possa indicar, que alguma coisa que dê para passar em PDF, sei lá, como é que a pessoa faz? Então, eu uso muitos livros em PDF nas minhas aulas, eu não deixo de consultar os livros, eu pego imagem dos livros, eu pego contextualizações, eu pego tabelas, tem um livro que, nossa, eu sou apaixonada, que é o livro da Martha Reis. Ele é muito completo. Só que ele é tão completo que ele chega a burlar umas simplificações que a gente faz na química, né? Ele já tira isso, ele já usa algo mais atual em alguns conteúdos. Assim, esse livro eu super recomendaria. Dá para achar PDF por aí, sim. Martha Reis dá. Sobre a apostila, eu também não sou muito fã. Gosto muito dos livros, gosto muito não de todos os livros, né? Admito que tem alguns que não sou muito fã, mas o Martha Reis é sensacional. Só que assim, para essa parte inicial, eu acho que dá para dar uma olhada na apostila, só que, por exemplo, se você não tá compreendendo bem, leu aquilo ali na apostila, não tá rolando, com certeza ir para um livro. Vai ter mais exemplos, vão ter mais casos ali,
para facilitar. Vai ter uma outra linguagem, né? Um outro jeito de falar, que é muito do que o professor faz, né? Eles têm a apostila, tá tudo ali. Só que a gente fala de um jeito diferente, a gente exemplifica de uma maneira diferente. Então, eu acho válido. Se você tá lendo aquilo que ali não tá rolando, muita gente vai atrás da videoaula, né? Eu acho válido num livro, sim. Não tenho críticas a videoaulas, assim. Mas é que a galera tá muito acostumada a pesquisar tudo na internet, né? E eu confio em boa parte do conteúdo da internet. Acho, por exemplo, não tenho muito preconceito com Brasil Escola, sabe? Porque a galera que tem mais dificuldade de acesso, cara, aquilo ali facilita muito, né? Sim. Sim, facilita muito. Mas o livro é a fonte mais confiável, mais aprofundada, mais exemplificada. Vale a pena. E tem PDF, e é PDF bom mesmo, do livro direitinho, não é escaneado nem nada. Escaneado pelo na faculdade mesmo. Vale a pena. Inclusive no livro, PDF, Ctrl F, procura que você tá em dúvida. Sim, verdade. Nossa, eu passo muitas vezes preparando aula, eu quero um negócio específico, Ctrl F, cheguei. Eu acho que tem uma coisa, até me lembrando da live do Felipe Assis, falando de matemática, que ele sugeria assim, você pega o livro, a teoria e o exemplo que está sendo dado e pensa isso em outras situações, em que você pode aplicar a mesma fórmula. Vou pegar esse que ele falou para pensar nesse gancho da importância de a gente ler coisas mais aprofundadas. Eu não estou dizendo, gente, aprofundada que seria para a universidade, não. Estou falando uma aprofundada para ensino médio mesmo, tá? É isso que eu estou falando. Mas contextualizadas também. Isso, para você pensar naquela fórmula, não sei, né? Tô chutando fórmula, mas em várias situações, eu acho que isso vai resolução de problemas também. Exato. O livro, ele costuma trazer problemas ambientais. Cara, às vezes no livro tem a questão do vestibular. Não há questão, mas tem um textinho falando sobre, sei lá, poluição, que é exatamente o que vai falar na questão. Eu já vi isso muitas vezes. Tem uma questão sobre detergente biodegradável no Enem, no Marta Reis está lá. E não é a Marta Reis que veio depois, né? Novo, não. Marta Reis de 2013 tinha um textão falando exatamente o que tinha na questão, sabe? Então, eu acho que o contexto que o livro traz vale muito a pena. As apostilas até têm investido mais nisso. As de colégio, as de curso não muito. Sim. Mas a contextualização é muito importante. E aí, essa nossa possibilidade de ampliar a nossa mochilinha do conhecimento, eu me apropriei disso que a Tati Jardim falou numa das lives, que é você vai chegar para fazer a prova, você tem uma mochila de conhecimento. Essa possibilidade de você ampliar a sua mochila é que te dá mais capacidade para você fazer relações, né? Você comentou da prova, você falou em alguns momentos assim, a tabela tá lá atrás, não sei o que lá tá lá atrás, né? Enfim, não vou lembrar todos os nomes. Acho que isso traz para quem está assistindo a gente, então acho que vale, vou pontuar, não sei se isso ficou evidente para vocês, que eu vou falar, tá? Que é aquilo que seria para decorar, a UERJ te dá. Porque a expectativa dela é analisar a sua capacidade relacional, porque é isso que te faz se mover no mundo. Essa capacidade relacional faz você mover no mundo. Eu não tô falando só no vestibular, não, tá, gente? Eu tô falando mover no mundo. Você está em diferentes circunstâncias e conseguir resolver problemas de diferentes circunstâncias, né? Seja na o objetivo, para pegar né? o ônibus Da gente. Oi? É o objetivo da gente, educando, é encaixar aquilo nos outros contextos, resolver problemas, entender, né, contextos. Isso tem a ver com autonomia, né? A gente pensa na possibilidade de construir com os alunos e alunas uma bagagem de conhecimento em que a gente possa produzir juntos. Eu tô lendo ali que a Mari falou de biologia. E a gente produzir juntos esse conhecimento para que ele seja aplicado em diferentes situações. E aí você não precisa para sempre, do seu professor, da sua professora, do seu pai, da sua mãe. Isso tem a ver com desenvolvimento de autonomia, né? E aí que é algo que a gente precisa muito dentro da faculdade, porque a galera também esquece que tem o depois, e depois não vai ter. A gente tem que saber encaixar tudo e correr atrás, tipo você falou do livro. A gente tem que saber correr atrás de novas fontes, né? Não dá pra ficar
com o caderno do professor, por exemplo, na faculdade, às vezes nem tem caderno, né? A gente tem que saber expandir essa ideia. Ele não vai te dar uma revisão antes da prova, tá? Que você vai Não olhar tem. a revisão, você vai fazer a prova, não vai ser isso. A revisão tá igualzinha à prova, não? E aí, eu até comentei isso hoje em sala, dando aula para os alunos do Pré-Veste para Medicina. Eu falei assim, eu acho que às vezes é até um pouco duro de se ouvir. Assim, nosso sistema educacional, e eu enxergo isso bastante nas redes, né, também privadas, eles te moldam para fazer uma prova, né? E eles vão ter um formato bastante tecnicista. E isso aí é datado, tá? Você vai voltar às resoluções da década de 70, as instruções da década de 70. A gente tem cada vez mais uma escola voltada para a lógica tecnicista, que é a lógica do mercado de trabalho, enfim. Depois a gente também pode conversar um pouco mais sobre isso, que eu tô falando, tá no livro Escola na Empresa, do Christian Laval, tá, gente? Só para vocês não acharem que eu tô tirando do nada, tá? Eu comentei o seguinte, vocês vão ser ótimos médicos, ótimas médicas, mas é apenas isso. Eu não tô dizendo que seja um demérito ser médico ou médica. Eu tô dizendo, é apenas isso no sentido de você sair formatado somente para aquela função. Por quê? Porque ao longo da formação escolar não foi esgarçada essas possibilidades de conhecimento para que você pense em diferentes circunstâncias. Acho que esse é um pouco o ponto da minha crítica, né? A ponto de você conseguir, como eu falei ainda há pouco, se mover no mundo, né? Então, acho que a gente precisa... os alunos falam muito disso nas redações de Enem. Paulo Freire falava da educação bancária. Ele vai falar lá no Pedagogia da Autonomia, ele vai falar sobre educação bancária, porque ele está criticando esse método de educação que a gente só deposita o conhecimento em vocês. Em que vocês até hoje. Eu li esse livro esse mês, inclusive. Ele porque também é algo que eu vou falar do meu mestrado. E, nossa, o que Paulo Freire fala, a gente não usa. Sim. Não usa, gente. Educação bancária total. E o vestibular o retrato disso. Sim. A UERJ, na minha opinião. Eu defendo muito. Não, acho que é isso. Se ela te dá já aquilo que seria para decorar, que seria o depósito no banco, que você tem que aprender a fazer as relações, ela tá te exigindo alguma outra coisa. Acho que esse é o ponto. Tem uma pergunta aqui que se você indica algum canal no YouTube confiável. Caraca, eu vou ser bem sincera. Eu não sou fã de vídeo. E por isso eu não assisto. Não consigo te indicar, desculpa, mas eu realmente não é minha praia. Não é minha praia, eu sou mais do livro, da pesquisa. Eu tenho muitos livros, eles estão sempre aqui do meu lado. Inclusive na faculdade é um investimento, né, que a gente faz. Eu comprei os livros que na faculdade eu tive contato e gostei mais. Eu sou mais fã de livro mesmo. Canal eu vou ficar devendo. Inclusive, agora vou até começar a prestar atenção nisso. Para indicar, né? Então, procura o Instagram da Paloma e vê se ela fez a pesquisa. O Uri tá quase sempre nas nossas lives aqui. Obrigada pela pergunta. Na outra live você também participou. A gente fica te devendo a indicação do canal, mas aí você procura a Paloma, ela te adiciona. E aí você pergunta pra ela se ela deu uma olhada. Eu também não tenho como indicar, porque química não é a minha área, minha referência na geografia é a Paloma. É uma referência, né? Enfim, gente, estamos caminhando para o nosso final. Passa rápido, né, Paloma? Viu? Eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado. Estava cheia de medo, mas passou, né? Passou, foi. Muito obrigada por você ter topado, né? Ter disponibilizado tempos da sua vida, né? Porque a gente se falou, gente, durante uma semana. A gente se falou pelo WhatsApp, ontem se falou pelo Meet. Hoje está aqui de novo. Enfim, muitíssimo obrigada. É um prazer. Foi ótimo. Nossa, gostei muito. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito fã de vocês duas, então é ótimo estar aqui. E obrigada para a galera que está aí também acompanhando a gente. E é isso, gente. A gente vai, se quiserem mais, Paloma vai pedindo que a gente faz outra live. Paloma traz aqui exercício de química pra gente fazer aquela louca, né? Pra gente poder resolver. O canal. O canal vai estar devendo pra vocês. Saudades também, Mafê. Saudade, Maria Fernanda. Saudade de vocês. Ela é ótima. Turma ótima que eu dei aula pra ela no 2º ano em Botafogo. Colégio de Azia, turma ótima. Eu fui monitora dela. Nossa, eu amava. Sim, são ótimos.
É isso, gente. Brigadíssima pela audiência. Acompanha. Semana que vem a gente tem live de física, depois a gente tem de língua estrangeira, depois a gente tem de sociologia e filosofia com Babi explicando que o edital, embora não tenha sociologia separado, tá lá o conteúdo na parte de história, tá? Então fiquem atentos. Depois a gente tem live de história e vai rolar também live do livro. A gente vai aparecer por aqui também falando do 1984. Brigadíssima, Paloma. Tá. Se cuida. Tchau, muito, tchau, saúde. pessoal. Obrigada. Saúde, obrigada, galera. brincadeira. Agora eu tô bem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.